Na sequência da nossa série sobre livros da Nova Ordem, nós vamos abordar um livro que eu acredito que é um dos livros mais controversos no Adventismo hoje. É o livro Beyond Belief, de Jack Sequeira. Eu não conheço nenhum livro na história recente que causou tanta discussão como o livro Beyond Belief. Por um lado, nós temos os liberais na Igreja Adventista louvando este livro como uma das mais claras explicações do Evangelho, desde 1888. Por outro lado, você tem os conservadores, que estão falando a mesma coisa, mas estão atribuindo diferentes razões pela qual eles acreditam que este livro explica o Evangelho mais claramente do que qualquer livro desde 1888. O que nós gostaríamos de discutir hoje, cavalheiros, se nós pudermos, porque há diferentes misturas de visões no que se refere a esse livro e tentar esclarecer algumas contradições ou ao menos inconsistências do livro. Antes de fazermos isso, Colin, você poderia conduzir uma oração e pedir a presença do Espírito Santo à medida que desenvolvemos essa discussão? Vamos nos ajoelhar. Nosso Pai que estás no céu, ao dialogarmos sobre esse livro, que nos lembremos acima de qualquer coisa de que nós somos seus filhos e o Senhor nos chamou para apresentar o Evangelho eterno de Jesus Cristo ao mundo. Nós não somos nada, mas Tu és tudo. E a nossa única esperança é através da vida e da morte do nosso sumo sacerdote, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que o Teu Santo Espírito habite em nosso coração, como também em nossa mente, à medida que dialogamos sobre o conteúdo deste livro. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Como os outros livros desta série com os quais nós estamos lidando, eu quero deixar bem claro à medida que começamos a nossa discussão sobre o livro Beyond Belief, de que nós não estamos tentando destruir nenhum homem, nesse caso especialmente Jack, mas nós estamos tentando chegar até a verdade. O que eu gostaria que cada um de vocês fizesse à medida que nós seguimos com a nossa discussão aqui, é simplesmente que vocês digam por que vocês acham que o livro Beyond Belief causou tal incômodo. Ron, em primeiro lugar, qual é o seu pensamento sobre esse livro? A questão interessante, Ken, é que eu, Colin e Ralph, nós entendemos que Des Ford começou a enviar a sua mensagem no final dos anos 70, à medida que nós chegamos a uma compreensão do que ele realmente estava falando. Nós fomos chamados pela Conferência Geral, juntamente com outros homens, para nos sentar e discutirmos os ensinos de Des Ford. Se eu me lembro bem, eu, Ralph e Colin nos sentamos em um subcomitê com Des. Eu acho que realmente nós entendemos o problema com esse homem, que foi dado a ele o poder, depois desse encontro na Conferência Geral, 1 ano e uma verba para escrever um livro para defender a sua posição. E alguns de nós entendemos o que estava acontecendo lá. Também os nossos ouvidos e olhos estavam atentos aos problemas que nós estávamos encarando nesses últimos 10 anos. Provavelmente nos 13 anos do que estava acontecendo. E eu acho que ao revisarmos os livros da Nova Ordem, eu acho que eu colocaria esse livro Beyond Belief como um dos maiores problemas com o que nós temos que lidar. Por causa de sua ampla divulgação, eu acabei de receber um telefonema de um amigo dizendo que agora ele está na língua francesa e eu suponho que ele será traduzido para outras línguas. Como eu vi, esse livro fala algo certo, então ensina algo errado. É bem sutil. É um modo traiçoeiro em falar algo correto e ensinar de um modo errado. Então eu acho que são essas contradições que nós vamos abordar e é um livro muito perigoso. Colin, por que você acha que o livro Beyond Belief causou tanto problema na Igreja Adventista? Eu tenho que colocar assim, Ken.
o fato de que há uma mistura de teologia neste livro. Há muitos anos atrás, eu tracei a história de teologias distorcidas que entraram na igreja adventista através do catolicismo agostiniano, através de Lutero e Calvino, até o movimento evangélico protestante e, é claro, o que nós chamamos de movimento da nova teologia. Há duas correntes de teologia, como podemos ver. Uma é a apostólica, que é puramente construída sobre a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, mas também apoiada no Velho Testamento, e também a teologia agostiniana. Agora, ambas são lógicas, mas iniciadas com premissas diferentes. Uma com a premissa perfeita dos princípios do céu, a outra com princípios opostos que Agostinho trouxe para a cristandade, que na verdade vem do paganismo, e eu vejo neste livro uma indicação, todas as indicações, de que o autor está lutando entre o conceito apostólico e os conceitos agostinianos. Nós encontraremos também no livro os lindos conceitos apostólicos. Mas então conceitos ecumênicos e calvinistas aparecem e, portanto, as pessoas frequentemente dizem, ele realmente não disse isso, ou ele realmente não quis dizer isso, porque aqui ele diz bem o oposto. Então esse conflito não foi resolvido neste livro. Então as pessoas devem ter atenção ao ler esse livro. Então, em outras palavras, você vê contradições que estão causando muita mistura de opiniões e avaliações, que por um lado há essas ideias calvinistas e por outro lado, ideias agostinianas, você disse. Ah não, agostiniana e calvinista são uma e a mesma coisa. Eu estou falando sobre apostólica versus agostiniana e calvinista. Eu acho que isso vai aparecer aqui nesse diálogo. Ralph, os seus pensamentos sobre por que esse livro, Beyond Belief, causou tanta agitação no círculo adventista? Ken, eu gostaria de enfatizar o aspecto prático. Eu concordo com o Ron e o Colin, e todos nós estamos com o mesmo sentimento. Lá vamos nós novamente. Há similaridades e conflitos em um nível prático. Em 1977, eu fui pastor na igreja de Campus Hill, em Loma Linda, e logo me encontrei em grande pressão, porque os escritos, os ensinos e os sermões de Desmond Ford estavam criando muita discussão e agitação. Eu teria ficado muito feliz em ficar fora de tudo isso, mas não havia maneira de ficar. A mesma coisa está acontecendo agora. O bom homem que escreveu esse livro foi para Loma Linda não muito tempo atrás e conduziu uma semana de oração. E imediatamente o meu telefone começou a tocar e tocar e tocar. Eram pessoas com todos os tipos de perguntas. E eu comecei respondendo, eu sinto muito, eu não conheço esse homem, eu nunca o ouvi pregar, eu nunca li sequer uma palavra que ele escreveu, eu não posso ajudar você. Mas isso chegou a um ponto que não funcionou mais e eu finalmente tive que procurar os livros e comprá-los. Eu telefonei para ele, falei com ele, me certifiquei que estava com os livros que continham os seus ensinos, e li e vi que havia uma multidão de problemas. Bem, depois nós vamos falar sobre isso. Bem, mas nós fomos arrastados para dentro disso. Ralph, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Na página 40, eu acho que todos têm o livro aqui. Vamos dar uma olhada em uma declaração que eu achei meio perturbadora e eu gostaria que você comentasse, Ralph. Diz, como os teólogos católicos dizem, é um princípio fundamental de toda a lei, de Deus ou dos homens, que a culpa ou a punição não podem ser transferidas para o inocente, nem a justiça de uma pessoa pode ser legalmente transferida para outro. Há, de fato, uma compreensão bíblica dessa transferência de justiça que está sendo minada aqui, ou a transferência de culpa que está sendo minada aqui? Eu diria que sim, o autor é bem firme nessa posição. E ele escreve na página 39, nenhuma lei permite a uma pessoa assumir a culpa ou a punição de outra pessoa. A justiça não pode ser passada de uma pessoa para outra,
é uma afirmação de teólogos católicos. E essa que você leu, ele também atribui a teólogos católicos. Então, na página 42, ele acrescenta novamente: nenhuma lei de Deus ou dos homens permitirá que a culpa ou a justiça seja transferida de uma pessoa para outra. Então eu vejo isso como a base da estrutura teológica desse homem. Eu vejo isso a raiz a partir de onde toda a sua teologia cresce. E tudo isso está em desarmonia com as Escrituras. Posso ler algumas passagens bíblicas? Claro que você pode. Vamos tornar as respostas bem práticas, baseadas nas Escrituras. Eu gostaria de fazer somente um comentário antes que você se refira às Escrituras, e é que eu acho que encontrei somente uma declaração em todo o livro que é do espírito de profecia. E em defesa disso foi declarado que foi escrito primeiramente para não adventistas. Bem, considerando que isso fosse verdade, nós encontramos ou podemos encontrar uma base bíblica para apoiar a doutrina da substituição